Eu brinco sempre que eu não sou promotora de eventos, eu sou promotora de justiça. Então, eu gosto muito de audiência pública, é um momento muito importante para a gente dialogar, mas eu zelo sempre para que a gente tenha ações imediatas logo após o acontecimento, né? E aí, nesse sentido, o objetivo dessa audiência pública hoje era principalmente divulgar o Pacto pela Educação do Campo, era assim chamar os gestores da educação, estaduais e municipais, para que se interem dos problemas que estão acontecendo, para que tenham ciência de que esse pacto existe e de que a gente comece efetivamente a caminhar na construção dessa agenda positiva. A gente já recebeu posicionamentos formais, por exemplo, do município de Castanhal, acho que o município de São Miguel, que estava aqui, a gente também teve outros municípios que pediram alguns esclarecimentos, mas que já sinalizaram positivamente com a adesão, né? Esses municípios, a gente certamente terá aí um padrão totalmente diferenciado, né? Um padrão construtivo que vai caminhar certamente para o aprimoramento dessa política. Então, agora se inicia um processo, um momento de fechamento dessa adesão, né? A gente vai abrir aí um prazo mais ou menos de 15 dias úteis para que tenha um posicionamento definitivo, a gente estabiliza quem são os que, por sua própria vontade, quiseram aderir, e a partir daí a gente tem dois caminhos. Um, que é o que eu estou chamando das caravanas, é a gente ir bater mesmo nas portas e esclarecer por que é preciso estar e quais são as consequências do não estar, né? E, por outro lado, a gente também vai, em pouco tempo, convocar uma reunião junto com os promotores locais para tratar da situação dos municípios, que a gente está chamando de municípios críticos. Eu volto a repetir aqui, porque é bom dizer quais são exatamente esses municípios, mas a gente já sabe que Baião está entre os municípios críticos, a gente já sabe que Acará, Aurora do Pará, São Caetano de Odivelas, Terra Alta e Abaetetuba estão dentre os municípios críticos. Esses municípios passam a ser tratados, né, caso não venham a aderir ao Pacto pela Educação, constituída essa agenda positiva, passam a ser tratados como investigados, passarão por inquéritos civis específicos, e que nós vamos articular a atuação MPF, promotores locais e promotoria agrária para a cobrança de responsabilidades. Então, são dois caminhos, né, que aqui se abrem a partir de agora, a partir desse momento que essa audiência pública buscava, que era a sensibilização. Agora a gente começa a consolidar esse pacto com os municípios que queiram realmente ter um compromisso com a educação do campo e, por outro lado, apurar a responsabilidade daqueles que reiteradamente se recusam a assumir um compromisso legal, um compromisso constitucionalmente previsto. Nesse sentido, então, a gente também vai buscar a promotora da educação daqui da capital, a doutora Ioná, está de férias, mas se colocou à disposição, ela oficiou junto comigo a SEDUC, para que a SEDUC venha e se posicione, e certamente esse é um ponto central da nossa atuação, a atuação junto à política pública de Estado, porque ela desencadeia ações por parte dos municípios, como a gente está vendo agora aí nessa questão. O CEI é um exemplo disso, né? Então, certamente é preciso que tenha uma sensibilização para a necessidade de mudanças. Ao lado disso, eu estou propondo à Procuradoria-Geral de Justiça, e acho que a gente pode fazer isso conjuntamente, Felipe, que a gente tenha um canal de denúncias do Ministério Público, né? Porque foi aqui muito falado que existiram mudanças e talvez o Ministério Público reaja de formas diferentes, mas a gente precisa padronizar essa forma, padronizar no sentido de harmonizar, melhor dizendo, essa forma de reação, para que a gente tenha um fluxo bastante claro, porque sim, aí eu vou lhes dizer, de uma forma talvez silenciosa, talvez não tanto do conhecimento de todos, mas o MP tem atuado em várias frentes. Os promotores locais têm uma atuação muito bonita. Eu destaco a atuação da promotora de Inhangapi, eu destaco a atuação da promotora doutora Lilian em Santarém,
que tem se posicionado muito fortemente. Destaco também aqui a postura da doutora Luíse, quando era promotora de justiça em Colares. Então, existe da doutora Mariela, promotora de educação em Castanhal. Então, existe sim uma reação que a gente precisa certamente fortalecer. Então, este é um outro caminho também, que a gente tenha um mecanismo de recebimento dessas denúncias, né? Que o movimento social saiba claramente qual é o e-mail para o qual ele tem que caminhar, ou qual é o ponto de entrada dessa denúncia